novas informações para você sobre o massacre cometido por um garoto de 18 anos em uma escola do Texas, nos Estados Unidos. 19 crianças e uma professora foram mortas a tiros. Os alunos mortos tinham entre 7 e 10 anos. Os investigadores agora tentam desvendar os motivos do ataque. O atirador, Salvador Ramos, teria comprado as duas armas no dia que completou 18 anos. Ele fez 18 anos, recebeu autorização, foi lá e comprou as armas. Ele foi morto pela polícia ainda na escola. Eu tenho a Tina Roma ao vivo, direto dos Estados Unidos, que ela vai conversar comigo agora. Antes, eu quero rodar a reportagem para que você veja como tudo aconteceu e essas crianças, que todas elas foram mortas. Roda a reportagem, Balança. Do lado de fora, familiares estavam desolados com a tragédia. O massacre aconteceu nessa escola do ensino fundamental da pequena cidade de Uvalde, de 16 mil habitantes, ao sul do Texas. No local estudavam crianças de 5 a 10 anos de idade. Era a última semana de aulas antes das férias escolares. Segundo a polícia, o criminoso foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos. Com 2 rifles, ele invadiu o colégio e começou a atirar em alunos e funcionários. Entre os 2 adultos mortos, uma das vítimas foi a professora Iva Mireles, que morreu no local. As outras foram 19 estudantes, entre 7 e 10 anos de idade. Antes de chegar na escola, o atirador publicou fotos das 2 armas na rede social, ambas compradas de forma legal em uma loja da cidade. Em coletiva, para comentar sobre o ataque, o presidente norte-americano Joe Biden disse que é hora de agir contra empresas e fabricantes que defendem a liberação do uso de armas. Ele cobrou do Congresso medidas mais drásticas e eficazes para restringir o acesso da população a esses equipamentos. O ataque à escola de Uvalde entrou para a lista das piores tragédias em instituições de ensino do país. Em 2012, o massacre na escola Sandy Hook, em Newtown, Connecticut, deixou 26 pessoas mortas. 20 eram crianças com idades entre 6 e 7 anos. O atirador, Adam Lanza, de 20 anos, tirou a própria vida depois do atentado. Gente, a Tina Roma já está aqui ao vivo comigo. Esse atirador nos Estados Unidos, Salvador Ramos é o nome dele. Ele entrou atirando e matou todas essas crianças aqui, gente. Enche a tela com a foto dessas crianças, por favor. São 19 crianças e 2 professores. As 2 professoras estão aí na foto também. Uma de boné preto e a outra no lado direito, no canto superior direito. Esse garoto completa 18 anos, vai lá, compra armas de grosso calibre. A gente tem as imagens aí que a Tina mostrou na reportagem. E agora chega a informação de que ele teria feito isso por vingança, porque ele sofreu bullying por ser gago e ele foi motivo de piada por muito tempo na escola, chegava a perder a aula. Chegou a informação de que ele poderia até perder o ano na escola, de tanto que ele faltou, porque ele não estava conseguindo ir à escola. E aí, quando ele completa 18 anos, ele entra na escola e mata. Gente, 19 crianças. Tina Roma, suas informações, por favor. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Nesse dia de hoje, as informações que a gente tem vão sendo, a cada hora, a cada momento, vem novas informações sobre essas crianças. Esse rapaz de 18 anos, ele entrou na escola, entrou em uma única sala de aula, Gotino. Então, todas essas vítimas fatais tinham, em média, 10 anos, porque estudavam na 4ª série, e essas 2 professoras estavam lá também. Então, essas vítimas eram todas da escola. Além dessas 21 pessoas, 2 adultos e, como você falou, 19 crianças, nós temos a informação de 13 pessoas internadas nesse momento em um hospital e 4 delas em estado crítico, Gotino. A Tina está comigo. Continua com a gente aqui, Tina, por favor. Vou colocar o Renato Lombardi nessa roda de conversa. O garoto sofria bullying, aí ele entra na escola e comete um dos maiores massacres, maior até do que foi o massacre de Columbine, que foi um dos mais marcantes da história dos Estados Unidos. O que me chama a atenção, e a Tina pode falar um pouco também para a gente sobre isso, é a facilidade com que ele comprou as armas. 18 anos, garoto novo, comprou 2 armas e entra atirando. Ele parece que, inclusive, recarrega as armas quando ele entrou atirando, Tina. Olha, Tina, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você.
Qual é o ambiente hoje nos Estados Unidos? O país está de luto? O país está chocado com tudo isso? Ou já virou algo comum? Aí muita gente vai falar, Gotino, você é louco? Claro que chocou. Aqui no Brasil, quando um garoto morre num assalto na esquina, a gente fica estarrecido ou não mais? A impressão que eu tenho é que a gente não fica mais. Porque é tão comum isso acontecer que a gente se depara hoje com roubo à farmácia, com roubo ao supermercado, e a gente não devia achar isso comum. Aqui a gente acha. E nos Estados Unidos eles sofrem com isso já há alguns anos. Eles já sofrem com isso há décadas, de massacres em escolas. Qual é o comportamento hoje do americano em relação a isso? O país está parado, o país está de luto, está na hora de dar um basta. Eu vi o técnico do Golden State na NBA fazendo um desabafo, que uma coisa assim que ele não aguenta mais isso, vivenciar isso nos Estados Unidos. Realmente, você tem toda a razão. Nesse momento, ele fez esse desabafo ontem, assim como tantas outras pessoas. É um momento de medo, principalmente para você que é pai, para você que é mãe e para você que deixa o seu filho na escola. E você tem razão em tudo que você disse. Infelizmente, desde os anos 90, aqui nos Estados Unidos, o número de tiroteios em massa, né, que eles chamam quando se tem mais de 4 vítimas, passou a ser uma coisa comum aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, também em escolas. Gotino, para você ter uma ideia, só nesse ano já são mais de 200 tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos, ou em casas, ou em comércio, como a gente teve no dia 14 de maio aqui em um supermercado, também o atirador era um jovem de 18 anos, e 30 desses ataques que aconteceram esse ano aqui nos Estados Unidos foram em escolas, o que torna uma coisa muito mais triste e mais chocante. Concordo com você, as pessoas, infelizmente, vão se acostumando com essa notícia, o que não deveria ser normal. O presidente Joe Biden, ontem à noite, falou mais uma vez que precisa da ajuda do Congresso para que algo seja feito em caráter de urgência. E o que seria essa urgência? Não permitir que as pessoas tenham armas aqui? Não, isso faz parte da Constituição, a liberdade do americano, e não é isso que o americano quer nesse momento. O que ele quer é um maior controle de acesso a essas armas. Hoje é feita uma investigação para saber o passado da pessoa, mas é pouco. Essa forma tem que demorar mais, eles pedem para 10 dias para que essa pessoa possa ser investigada, para que o vendedor realmente efetue a venda dessa arma. No caso, esse menino de 18 anos, quando completou 18 anos, ele se deu de presente de aniversário 2 armas. Aí eu pergunto, que intenção ele tinha? Infelizmente, as pessoas não notaram porque ele já tinha dado traços nas redes sociais, ele mostrou fotos, ele mandou mensagens para algumas pessoas, dando dicas de que isso poderia acontecer, mas infelizmente nada foi feito e é mais uma tragédia que a gente tem aqui nos Estados Unidos, Gotino. Olha, essa informação da Tina é que só neste ano 200 tiroteios aconteceram em escolas nos Estados Unidos. Nós estamos no mês 5, nós estamos no mês de maio. Enche a tela com a foto dessas crianças e das 2 professoras, por favor. O massacre cometido por um garoto de 18 anos em uma escola do Texas, nos Estados Unidos. 19 crianças, 2 professoras foram mortas a tiros. Os alunos tinham entre 7 e 10 anos, nem eram colegas de classe desse rapaz. Ele foi lá e matou crianças. Os investigadores agora tentam desvendar os motivos desse ataque. Chega a informação de que ele sofria bullying porque era gago. O atirador é Salvador Ramos e ele teria comprado as 2 armas no dia do aniversário de 18 anos. Aí está ele. Aí você fala, Gotino, mas e se fosse da turma dele? Se fosse da turma dele também seria tão grave, tão triste, tão estarrecedor. Mas ele não foi atacar os alunos que fizeram bullying com ele, ele foi atacar crianças que estavam de uma escola perto ali. Ele resolveu, o que é mais fácil? Ele foi no que era mais fácil. E ele foi morto pela polícia ainda na escola. Você viu a reportagem e você acompanhou também a Tina Roma ao vivo com a gente, acompanhando de perto.